Eu ia começar esse vídeo aqui perguntando se você tem uma calculadora aí por perto para a gente fazer umas contas, mas depois eu pensei, cara, hoje em dia quase ninguém deve ter mais calculadora em casa, calculadora de fato, né? Tudo pelo celular. Eu estou falando besteira. Você aí, por exemplo, tem uma calculadora? Eu já não tenho faz tempo. Acho que tem uma velha aqui que nem funciona mais. Mas enfim, o que importa é que a gente vai. Na verdade, a gente não vai fazer conta, porque a galera super competente lá da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, já faz essas contas para a gente e eles atualizaram as projeções, as probabilidades para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e o risco de rebaixamento no Fluminense diminuiu ligeiramente. E dá para dizer, olhando para a tabela de cada um, dá para dizer que a situação do Fluminense, em termos de tabela, ela é bastante favorável. Não vou dizer confortável. Não tem conforto nessa situação num campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro. Obviamente não tem conforto, ninguém está confortável. Mas é uma situação favorável, olhando para os números. Quando a gente olha para o campo, aí é outra história, né? Aí é diferente. Porque talvez você vai dizer, pô, Léo, mas depois da derrota para o Inter, ainda assim as chances do Fluminense de escapar aumentaram? Por que essa situação é tão favorável assim? Vou direto ao ponto aqui e vou colocar os dados atualizados lá da UFMG, que faz isso aqui, faz um trabalho realmente espetacular. Vou colocar na tela para vocês, olha só. É a probabilidade de rebaixamento por pontuação. Quem tiver 44 pontos, hoje a projeção é de 1%, pouco mais de 1%, 1,8%. 1,8. Em 44 pontos, hoje a chance é de menos de 2% de queda. Vai estar livre? Matematicamente, não. Mas, assim, dificilmente um time que terminar com 44 pontos vai ser rebaixado. Hoje o cenário é esse, menos de 2%. Se terminar com 43, 12%, o que também é uma probabilidade bem baixa. Só você vê a diferença quando a pontuação é de 42, 37%. Então esse número de 44 ele já foi maior, não lembro agora até quanto ele chegou a bater, mas ele já foi bem maior e hoje está em menos de 2%. É claro, gente, são projeções, são contas que eles fazem baseados numa série de dados e estatísticas. Evidentemente que isso pode mudar de acordo com o desempenho dos times. Mas é perfeitamente crível esse cenário, porque teremos muitos confrontos diretos nessa reta final. Então os times que estão ali embaixo vão perder pontos. Não tem jeito. Vamos para aqui o rebaixamento por clube. Olha só. Fluminense com 20,5. Antes da última rodada, deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, antes era de 21,2. Caiu um pouquinho. O Criciúma, que tinha 20 ponto alguma coisa, foi para 32,2% a chance de rebaixamento. Por quê? Porque eles entendem que a tabela do Criciúma e as probabilidades de vitória elas são menores porque são jogos teoricamente mais difíceis e mais complicados. O Juventude está com 35,2. O Juventude, dos times que estão brigando ali embaixo, é o único time que vai ter 2 jogos apenas em casa nessa reta final. Os demais serão 3 partidos em casa. E isso também faz diferença. Então notem que o Fluminense está. Só o Vitória tem menos chance, porque conseguiu esses pontos importantíssimos aí, como eu já falei. Mas dentre os clubes que hoje eu considero que estão mais, de fato, na briga ali para fugir do Z4, se em algum momento, gente, eu falar brigar pelo rebaixamento, eles considerem. Porque a galera já me chamou aqui a atenção algumas vezes, porque na correria, às vezes a gente falando brigar contra o rebaixamento, fala brigar pelo, enfim, é como se estivesse brigando por coisa boa, né? Pelo G4, pela Libertadores, enfim. Desconsidere. Desses times que hoje lutam para fugir do Z4, o Fluminense é o que tem menos probabilidade de rebaixamento. Porque, vamos para a tabela? O Fluminense vai enfrentar o Fortaleza no Maracanã. Tem o Criciúma no Maracanã, confronto direto. E depois tem o Cuiabá, penúltimo colocado, no Maracanã. E ainda tem o Atlético Paranaense fora de casa, outro confronto direto. Olha só a quantidade de jogos que a gente vai ter na parte de baixo da tabela. E o Fluminense tem condições de tirar ponto do Atlético. Fora
e talvez, quem sabe, encaminhar o rebaixamento do Atlético. Tomara, né? Tomara que seja isso. Então, olhando para a tabela, eles entendem que o Fluminense tem uma probabilidade maior ou menor de queda, porque, vejam bem, o time não pode escutar a gente falar isso. Só aqui entre a gente, tá? Matemática fria, total. Vencer o Fortaleza, enfim, vencer todos os jogos como mandante agora seria o cenário ideal. O Fluminense deveria fazer a sua obrigação, o seu dever de casa. Mas se acontece, por exemplo, o empate, ainda tem mais 2 jogos em casa para fazer 6 pontos, chegar a 7 nessas últimas partidas. Isso daria ao Fluminense aquela pontuação de 44 pontos, que é uma chance bem pequena hoje de rebaixamento, né? Se perder, vamos lá, né? De novo, sendo muito frio, Fortaleza é o time que está brigando por título. Não está de brincadeira, vai ser um jogo muito complicado. Então, no cenário atual, seria algum absurdo? Não seria um absurdo. Basta olhar para a tabela, um time está lá em cima, o outro lá embaixo. Muita gente perguntou, pô, Lessa, mas e aí, tem chance de ganhar o Fortaleza? Gente, é claro que tem chance de ganhar o Fortaleza. Primeiro que é o Fluminense, jogando em casa contra o Fortaleza, por melhor que esteja no campeonato, é o Fluminense em casa. Vai ser difícil para a gente, difícil para eles também. E a gente tem visto o Internacional, que é o time que está 14 jogos invicto agora, se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de coragem para jogar futebol, poderia ter tirado pontos do Inter no Beira-Rio. Assim é o futebol, assim é o Campeonato Brasileiro. Então é claro que essa vitória ela é factível, ela pode acontecer. Mas tu tem que ter coragem para jogar e para se impor. Bom, mas se tudo der errado, perdeu o jogo. Tem mais 2 jogos em casa para fazer 43 pontos. E aí, nesse cenário, vai ser fundamental não perder para o Atlético. Tem que tirar ponto do Atlético na Arena da Baixada, porque você evita que um adversário direto pontue, né? Não só você marca pontos, como evita que um adversário direto teu chegue a 3 pontos e tire 3 pontos de diferença na tabela. Então o cenário é assim, o que nos preocupa é o que o Fluminense tem feito dentro de campo. As oportunidades que tem desperdiçado. Desperdiçou lá no Barradão, a chance de conseguir um resultado melhor. Ainda teve arbitragem. Contra o Grêmio, vencendo o jogo, levou um empate. Contra o Inter, por mais difícil que era o jogo, o Inter chamou o Fluminense para jogar e o Fluminense poderia ter chegado ao empate, mas não conseguiu. E agora vai enfrentar uma equipe que, enfim, certamente vai vir para cá para oferecer dificuldades. Claro que tem um aspecto emocional de você perder um jogo em casa, por mais que o Fortaleza seja hoje um grande adversário, evidentemente que tem um aspecto emocional que aí você não traduz isso em números, né? Você não adianta falar, vamos aqui na frieza da matemática. Não dá, porque isso tem consequências, isso tem efeitos. Isso joga o clima ainda mais para baixo. Isso deixa tudo mais complicado, porque te pressiona muito a vencer de qualquer jeito o próximo jogo e depois o outro também. Lembrando que o Cuiabá é a penúltima rodada. Vai ter o jogo com o Atlético antes. O cenário ideal é a gente chegar contra o Cuiabá precisando de um empate ali para escapar definitivamente, matematicamente. Não precisar nem vencer o Cuiabá. Empatar, pelo menos. Porque chegar num jogo desse tendo a obrigação de vencer, na lógica é como um mata-mata que você sai perdendo, você tem a obrigação de chegar, fazer 1, 2 gols. O adversário do outro lado não tem compromisso nenhum, já está rebaixado, está leve, com mala branca talvez. E aí fica aquele clima extremamente tenso. Então o cenário ideal é esse. Mas o que eu quero dizer, deixando bem claro aqui, eu não estou diminuindo a importância da vitória contra o Fortaleza. Eu estou dizendo que o Fluminense tem hoje uma situação de tabela favorável que permite uma derrota dessa em casa, que não deveria acontecer, permite uma recuperação depois, obviamente com mais pressão. Então a gente tem esses dados atualizados. O Fluminense fora de casa é o jogo contra o Atlético, né? Porque Deus me livre chegar contra o Palmeiras na última rodada precisando pontuar. Pelo amor de Deus, aí é loucura. A gente espera ir lá para São Paulo para leve, para cobrir lá apenas o encerramento do Campeonato Brasileiro. Fluminense, Palmeiras, talvez o Palmeiras brigando pelo título, podendo ser campeão contra o Fluminense. Se o Fluminense estiver livre de rebaixamento,
a gente pode até dar uma forcinha. Brincadeiras à parte, realmente, a gente, né, pelo amor de Deus, não tem condição de... não há coração que aguente, mas vamos lá. Olha só, a classificação como visitante aqui, eu tava vendo. O Fluminense é apenas o 14º colocado no campeonato. Tem 4 vitórias, 1 empate, 12 derrotas como visitante. E aí, se a gente olhar a classificação do retorno, olha como o Fluminense caiu. Lembra que, se eu não me engano, acho que foi antes do Fla-Flu, depois de uma sequência de vitórias, o Fluminense teve a chance de chegar ao G4 do retorno. Já foi possível isso. Olha só a posição do Fluminense hoje, 10º colocado com 20 pontos, empatado ali com o Flamengo. Isso mostra como o Fluminense caiu de desempenho, né? 14 jogos, né, na verdade. 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 47,62%. Na verdade, a chance de chegar ao G4 era desde a pontuação do Mano Menezes, né? Desde que ele assumiu. Mas enfim, de qualquer forma, o segundo tempo do Fluminense, mas de qualquer maneira, o segundo turno do Fluminense vinha sendo bem superior. A gente caiu bastante de produção e por isso, evidentemente, vamos para essas últimas rodadas ameaçados, né, numa situação de ter que ganhar esses jogos como mandante para não depender de ninguém, absolutamente ninguém, e aí se livrar de uma vez por todas desse rebaixamento. Não tem jeito. Torcer para o time cumprir com o seu papel em campo. Isso a gente não pode fazer, né? O que a gente pode fazer é torcer e fazer as contas. E a gente espera, tomara, que depois desses 2 jogos em casa, a gente esteja aí apenas mais uma vitória, um empatezinho para afastar qualquer chance matemática de rebaixamento. Que assim seja. O elenco do Fluminense se reapresenta nesta terça-feira no CT Carlos Castilho e inicia a preparação agora, semana inteira de treinos pela frente, inclusive a semana que vem também até a próxima sexta-feira, que é quando o Fluminense vai enfrentar o Fortaleza de volta ao Campeonato Brasileiro. Um período muito importante para recuperar os jogadores, principalmente o Ignacio, que voltou a sentir dores no joelho, teve que voltar para o departamento médico, até semana passada. Aliás, não, até semana passada não, vem nesses últimos dias, cumprindo ali um cronograma específico nesse tratamento para poder, enfim, se livrar dessas dores e quem sabe em breve estar de volta aos treinos com o time. Então serão dias importantes para isso. Inclusive Kevin Serna, que voltou contra o Inter, né, entrou ali durante alguns minutos, mas vai ter esse período a mais para se recuperar, para concluir totalmente essa recuperação. Acho isso positivo. E para fechar aqui, ontem o time de aspirantes do Fluminense, o time sub-23, perdeu para o Bragantino e foi eliminado da competição do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O que a gente já imaginava que poderia acontecer, um time, num geral, assim, bem fraco, um desempenho, não dá nem para dizer que é abaixo, porque eu já não esperava muita coisa, mas é um sub-23 que, essa volta do sub-23 não rendeu muitos frutos. O Lucumi reapareceu ontem, inclusive ele foi titular, né? O Fluminense foi escalado com Gustavo Ramalho, Miguel Sampaio, Justen, Caio Amaral, Esquerdinha, Henrique, Felipe Andrade, Fabinho, Lucumi, Isaac e João Neto, time do Romulo Rodrigues, que acabou eliminado pelo Bragantino. Derrota por 1-0, o jogo foi em São Paulo porque o Bragantino teve uma melhor campanha na fase anterior. Desse time, acho que pouca gente sai daí com uma moral a mais, já pensando em 2025, o time profissional. Me refiro em relação ao João Neto, Felipe Andrade, principalmente, acho que o status deles não muda muito em relação ao que a comissão técnica do Fluminense, do time principal, do Mano Menezes, pensa em relação a esses jogadores, pelo menos por enquanto, né? Ano que vem é outra história, porque, enfim, a gente certamente teremos muitas mudanças, uma reformulação, e quem sabe esses jogadores não podem fazer parte, pelo menos, do início do Campeonato Carioca, caso a CBF confirme de fato a antecipação do calendário, o Campeonato Carioca começando na primeira semana ali de janeiro, inevitavelmente teremos novamente um time alternativo para começar a competição enquanto os demais jogadores retornam de férias. E nessa daí, esses jogadores novamente terão a oportunidade de mostrar serviço e depois, quem sabe, brigar por um lugar ao longo do restante da temporada. Fechou, pessoal? Ao longo do dia a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Fique ligado, deixe o seu like, tá? Não esquece não, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Ative as notificações, porque dessa forma você não perde nenhuma informação de Fluminense. Você sabe, tudo você encontra
por aqui no canal do Lessa. Um abraço.